A paz de Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Lorival da Comunidade Cristã no Brasil. Estou aqui no canal do YouTube e também da Web Rádio, da Rádio Comunidade Cristã no Brasil, para falar do Evangelho, falar da pessoa do Senhor Jesus, também falar de alguma coisinha da comunidade. Já convido você para a nossa reunião cristã. Você que está nesse ministério, você é bem-vindo. Você que quer conhecer o ministério, você é bem-vindo. Você que tem curiosidade de conhecer uma denominação evangélica, você é bem-vindo também. Meus irmãos, estou aqui com de fundo aqui, né? Ali a igrejinha, ali a casa de oração no Caraguaba, irmãos. Essa casa de oração ela foi aberta praticamente por fé, irmão. Os irmãos começaram a reunião ali com o nosso irmão João, né? Ali na casa dele, ali, e também Deus preparou um terreninho, né? Um espaço. Os irmãos construíram essa casa de oração para abrigar a irmandade ali do Caraguaba, onde Deus fez grandes obras ali. Deus está chamando bastante almas, pessoas estão sendo batizadas, conhecendo a verdade, conhecendo que Cristo liberta através da mensagem da palavra de Deus. Então eu quero aqui também agradecer, que Deus abençoe o nosso irmão São Joãozinho ali do Caraguaba, Peruíbe, né? E também do nosso irmão cooperador, irmão Benon. Deus abençoe a vida de vocês. Nosso irmão cooperador de jovem, irmão Paulinho. Eu estou conhecendo os nomes dos irmãos, só difícil guardar o nome. E também acho que é o irmão Davi, né? Davi é o diácono dali e também encarregado, está fazendo um bom trabalho, bastante moços, jovens estão aí aprendendo a música, já estão tocando, estão servindo a Deus. Deus está chamando a juventude, né? A comunidade, graças a Deus, está sendo renovada com esse trabalho maravilhoso ali em Peruíbe, no Caraguaba. E também ali em Goiás, também um trabalho maravilhoso, Miguelópolis, né? Ali em Minas Gerais, em Brasília, vários lugares. Deus abençoado em Francisco Morato, ali, sede, não, tá, atende lá o ancião Isaías, junto com o nosso irmão cooperador Isaac. Deus abençoe os irmãos que tem nos ajudado nesse trabalho de divulgação do Evangelho. Meus irmãos, quero aproveitar aqui, deixar uma mensagem da Palavra de Deus, uma mensagem ao seu coração. Essa mensagem está ali em João, né? Onde fala sobre a mulher adúltera, né? A mulher adúltera. Então vamos essa mensagem ver que podemos aprender com essa passagem bíblica, né? A mulher adúltera em João 8, versículo do 1 ao 11. Vamos ver aqui, até Deus der aqui. Está escrito no 8. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentava e ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em próprio ato de adultério. A lei nos mandou que a Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dize? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse na pergunta, ele endireitou. Ele disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra contra ela. E tornando, né, inclinou-se a escrever na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando Jesus, não vendo mais ninguém do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Irmão, a gente vemos aqui pessoas religiosas, pessoas guardadoras da lei de Deus. Sempre os religiosos, irmãos, é um perigo na obra. O religioso, quando a pessoa se torna muito religiosa, é um perigo, até nas igrejas evangélicas. No ministério também, tem irmão aí quando põe um paletó, gravata, é ancião, é pastor, ele pensa que é um Deus na terra, irmão. E de Deus é assim, que Deus é assim, a obra de Deus é assim, que está dando um mau testemunho, tem que punir,
o espírito, né, de condenação bate naquela pessoa, toma os lábios dele só para falar contra o erro do seu próximo. E aquela mulher, ela foi trazida pelos religiosos, achando que estava guardando a lei, mas veja bem, já cometeu um grande erro. Quando levaram a mulher, esqueceram de levar quem estava com ela. Ninguém adultera sozinho, né, irmão? Ninguém comete erro, pecado sozinho. Se adulterou, estava com alguém. Cadê aquela pessoa que estava com ela? Cadê o homem? Será que eles não foram homens suficientes para pegar o adulto e levar? Mas foi levar só a mulher? Não é verdade? Se ela adulterou, eles conheciam a pessoa. Ele devia conhecer ela. Então, cadê a pessoa que cometeu o ato? Não, trouxeram só ela. E insistiram com Jesus e falou que era a lei que mandava punir. Que eles estavam fazendo a lei, eles estavam fazendo a vontade de Deus. E quantos são assim nos dias de hoje? Pune as pessoas, né? Escracha a pessoa, fala um monte de coisa, achando que está fazendo a obra de Deus. Esquece que a obra de Deus são pessoas. A obra de Deus é o irmão, a irmã que crê em Cristo. Essas pessoas que sentam no banco é a obra de Deus. Os bancos não é a obra de Deus. As paredes, esse templo foi feito aí, essa casinha de oração simples, ela em si não é a obra de Deus, ela abriga a obra de Deus, são as pessoas. Jesus falou assim, a obra de Deus é essa, crê naquele que enviou. Quem crê em Cristo, você é obra de Deus. Você crê em Cristo? Crê naquele que enviou. Crê naquele que enviou, crê em Cristo. Quem crê em Cristo faz parte da obra de Deus. Então nós fazemos parte da obra de Deus. E como parte da obra de Deus, nós temos que zelar. Mas encontrou aquela mulher motivo. E ela estava sujeita a perder sua vida, irmão. Mas, irmão, trouxeram ela para a morte, trouxeram ela para o castigo, trouxeram ela para uma sentença. Ela já não tinha mais esperança, com certeza. Ela falou, agora eu vou morrer, vou ser apedrejada, vou ser espancada, porque eu cometi esse erro. Mas, irmão, em vez de ir para a morte, ela encontrou, foi a vida. Uma vida melhor ainda, a vida em Cristo, porque ele é de encontro com a vida, o doador da vida. E Jesus falou para aquelas pessoas que acusaram, atira a primeira pedra que estiver sem pecado. E do mais velho até o mais menino, mais moço, foram tudo embora, irmão. Porque não tem um que não tem um R. Não tem um que, daquela multidão, não teve um dizer, eu bato no peito, eu não tenho pecado, eu posso falar, eu posso dizer, eu posso atacar a pedra. E talvez nessa reunião cristã que você vai, talvez você está errado, mas você é acusado, porque o seu erro foi feito. Porque os religiosos, as pessoas já te condenaram, você errou, você é um pecador, é um desviado. Eu quero falar para você que está desviado. A palavra de Deus está escrita assim: aquele que trouxer o seu irmão de volta para Cristo, para a razão, para Deus, cobrirá uma multidão de pecados. Então é isso que eu quero falar para você. Onde está o Senhor tem vida. Onde está Cristo tem vida. E se você quer ter vida, venha a Cristo, né? Venha ao Senhor. Então, quantos pensaram que aquela mulher ia perder a vida? Ela mesma, né? Então, a gente devemos, irmão, pensar muito quando vamos julgar ao próximo. Porque muitos têm condenado pessoas, e muitos que têm a palavra final, o único que pode dizer alguma coisa era Jesus. Ele que tinha a palavra final, ele não condenou. Está lá, aqui, irmão, eu queria ler com você, você que está aí julgando, você que encontrou defeito aí no meio do povo, no meio da obra, né? No meio da sua denominação, que você crê que é a igreja. Tiago 5, versículo 20 diz assim: saiba que aquele que converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá
uma multidão de pecados. Ah, irmão, mas esse pecador aí que você está falando é aquelas pessoas que não conheceram o Evangelho. Ah, é verdade, né, irmão? Você está certo, eu concordo com você. Esse pecador com certeza é aquelas pessoas que estão no mundo aí e não fizeram concerto com Cristo, né? E eles são pecadores e você é santo. Você não erra, você não comete pecado nenhum, né? Aquelas pessoas eram religiosas, irmão. Era escriba e fariseu. E o povo que acompanhava os puritanos, né? E eles tinham pecados. E quando ele ouviu aquela palavra de Jesus, ele diz, eu não vou falar nada. Eu tenho minhas faltas também. E você, tem suas faltas? Talvez você não cometeu o erro dele, mas e os seus erros que estão ocultos? Deus está vendo. Então, irmão, deixa Deus julgar. Se você quer ajudar o seu próximo, ajude ele. Fala a verdade, fala de Cristo. Fala com amor, traz ele de volta para o Senhor. Para ele se converter do mau caminho, do pecado. Falar, meu irmão, Deus não se agrada que nós fazemos isso. Deus não se agrada que andamos fazendo coisas assim. Nós entristecemos a Deus, entristecemos o Espírito Santo. Não é verdade? É assim que falamos com o nosso irmão. Não adianta você falar que ele está errado. Você tem que falar, irmão, Deus não se agrada que nós andamos nessa situação. Nós acabamos machucando, nós acabamos ferindo o Senhor. Né? Nós acabamos deixando o Senhor triste, aquele que deu a vida por nós. Ele quer que nós não servimos ao pecado. Eu estou lutando, irmão, lute, irmão, sai dessa situação. E se ele sair, irmão, você vai ajudar ele. Mas se você não acredita, né, que é o pecador que está lá no mundo só, né, que não pode ser o irmão, né, porque o irmão não peca, né, porque Jesus falou na outra passagem, Senhor, quantas vezes eu perdoo meu irmão? 7 vezes, 70 vezes 7 ao dia. Pô, se o irmão peca, não é pecador. Quem peca é pecador, né, irmão? Ou é santo quem peca? Não, claro, irmão, claro. No termo pecador, aquele que peca contra o templo, aquele pecador não arrependido, não é aquela pessoa que errou e que coisa, que besteira que eu fiz, acabei com a minha vida. Isso é uma pessoa que está em sofrimento. Você pode ajudar essa pessoa. Que ela está arrependida, está triste, ela não se alegrou com o pecado. Mas claro, irmão, aqueles que você fala, que nada, irmão, você está fora, vamos fazer, tem que aproveitar a vida. Aí, claro, irmão, isso aí está desviado mesmo, você não tem mais chance. Mas aquele que a gente fala, ainda sente, né, e quer voltar para o Senhor, devemos ajudar, tá bom? Mas você não quer ajudar? Não atrapalha quem ajuda, irmão. Não atrapalha quem quer falar da palavra de Deus, não atrapalha quem quer pregar o Evangelho, não atrapalha quem quer pregar o amor. Eu quero ajudar, né? Eu quero ajudar as pessoas, né? Como elas também, humanamente, eu sou cheio de imperfeição. Não existe ninguém perfeito, né? Talvez não faça o que ela faça. Talvez não estou viciado na droga. Talvez não tenha isso, não tenha aquilo. Mas alguma coisa errada eu faço. Sou imperfeito? Somos imperfeitos. Precisamos da misericórdia de Deus para nos transformar, nos santificar, e através de Cristo somos justificados. Irmão, essa mensagem, que Deus abençoe, irmão. Compartilhe e divulgue esse vídeo em nome do Senhor Jesus. E todos ficam na paz de Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe.